Paz do Senhor Jesus nessa oportunidade. E quem vos fala é o evangelista Marcelo Lopes. Também sou neuropsicólogo, especialista em reabilitação cognitiva e comportamental. Também sou especialista em geriatria e gerontologia e quero trazer um olhar científico para a lição de número 2, que fala sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Nós temos um textuário que diz assim, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 28. Verdade prática: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então, pelo textuário e pela verdade prática, nós já entendemos uma coisa muito notável. Toda vez que um filho percebe que ele é querido, ele quer ter vantagem sobre aquele que não é o preferido. E toda vez que o filho percebe que ele não é preferido, ele passa a lidar com o sentimento de rejeição. Esaú era mais parecido com o seu pai. Jacó era mais parecido com a sua mãe. E contra fatos não há argumento. Nós temos a genética que diz que de 30% a 60% dos genes do pai e da mãe são transferidos para os filhos. Essa genética vai definir o fenótipo. O que é fenótipo? A aparência, a forma dos olhos, a cor da pele, a estatura, o tipo de formato do rosto, da boca, dos dentes, da arcada dentária. Ou seja, o fenótipo sempre vai puxar mais para um dos pais. Então, aquele filho que se parece mais fisicamente com o pai será o preferido do pai. Aquela filha ou aquele filho que se parece mais fisicamente com a mãe será o preferido da mãe. Primeiro ponto. Segundo, está comprovado que também alguns genes, ou seja, na cadeia de DNA humana, está ligado alguns genes à extroversão, a traços de agressividade, de inteligência, de introversão, de depressão, de ansiedade, de problemas mentais, como também de problemas comportamentais. Veja bem, Labão era filho de Betuel. Betuel era pedófilo, era um mau caráter. Betuel era um homem violento, enganador. Porque quem é pedófilo engana, fingindo ter amor para querer se envolver sexualmente. Com a sua própria neta ele fez isso. Labão puxou ao pai. Labão era enganador, mentiroso, trapaceiro, enganou o próprio Jacó. Só que a mãe de Jacó era mentirosa. Você está vendo que aí, a herança psicológica de Betuel estava em Labão, estava também em Raquel, e você vê que a cadeia, de genes que puxa para esse lado do mau caratismo, essa herança psicológica, também estava em Jacó, porque Jacó também era sobrinho, era parente de segundo grau. Então nós vamos ver que Jacó também era um mentiroso, que nem a mãe dele. Quando eles mentiram para o seu pai Isaque, quando ele se vestiu lá como se fosse Esaú. Ou seja, Jacó era trapaceiro, a mãe dele era trapaceira, o tio dele era trapaceiro, o vô dele era trapaceiro. Então essa herança psicológica é notória. É a mesma coisa, tem famílias que você deve conhecer, que o pai é empresário, que o avô era empresário, que o bisavô era empresário, que os filhos são empresários, que os netos são empresários. Ou seja, eles carregam uma herança psicológica por ramo do empreendedorismo. Tem outros que seguem. Um é professor, o outro é professor, a mãe era professora, a avó era professora, e assim sucessivamente. Essa cadeia não é obrigatória ser igual em todas as famílias. Tem pai pedreiro, filho médico, tem pai médico, filho professor, e assim sucessivamente. Mas o que a genética
e o que a ciência e o que a psicologia expõe aqui é real. Nós temos que entender isso, que Labão, Jacó, Labão, Jacó, Betuel, toda aquela linhagem ali era uma linhagem que tinha uma herança psicológica. Outra coisa interessante, nós vamos ver que quando um filho é predileto, ele também não é escolhido de uma maneira aleatória. Já tem a questão da genética e da herança psicológica que eu já expliquei. Mas veja bem, sabe por que às vezes um filho se torna predileto? Porque esse filho ele obedece mais o pai, ele é mais próximo daquela mãe, ele é mais carinhoso com aquele pai ou com aquela mãe. A filha é mais agradável, é mais respeitosa. Então, quando tem mais de 2 filhos numa casa, a gente consegue perceber. E se você for perguntar para aquele pai, a gente percebe que esse menino aqui é mais próximo de ti, o pai vai dizer, desde pequeno esse menino é obediente. Desde pequeno essa menina é inteligente. Desde pequeno esse aqui é problemático, ele roubava quando era pequeno, não sabia nem o que era roubo e roubava. Não sabia nem o que era ser agressivo e era. Então, às vezes, o predileto, ele também não pode ser colocado como a ovelha negra. Entende? O predileto às vezes é predileto porque ele também faz por onde ser escolhido. Agora, a Bíblia está dizendo aqui que um amava mais Esaú e a outra amava mais Jacó. Então nós temos que aprender uma coisa. Todo casal que tem mais de um filho tem um filho predileto. No entanto, quando é homem e mulher não dá para transparecer tanto. Quando você tem um casal de filhos, um homem e uma mulher, não transparece tanto, porque o cuidado com a mulher é específico, o cuidado com o homem é específico. Mas quando você tem mais de 2 filhos de sexo iguais ou diferente, tipo 2 meninos e uma menina, você consegue, e quem está de fora também consegue perceber qual é o filho preferido. Então, nós vemos que tem o fator, vou repetir, genética, personalidade, o caráter, o gene que traz da herança psicológica e o relacionamento. Se um filho é mais agradável, se um filho é mais obediente, se um filho é mais responsável, obviamente esse filho vai ter o quê? Vantagens que aquele outro não tem. Ou você daria na mão de um filho pródigo administrar a sua casa? Não, certamente você daria para um filho diligente. Então, essa é a opinião da neuropsicologia que está aqui embasando, está aqui explicando ainda melhor a respeito da predileção. Tá bom, predileção pode ser algo muito, muito ruim, pode. Muitas pessoas que eu atendo no consultório se tornaram viciadas em drogas, em bebidas de todos os tipos, que também é droga. Muitos abandonaram o pai e a mãe, vivem amargurados, com depressão, com ansiedade. Muitos foram para o mundo do crime porque achavam que o pai não gostava e que a mãe gostava mais do outro. Então a predileção nunca é boa, mas ela existe em toda casa que tem mais de 2 filhos, principalmente quando é de sexo diferente. Até 2 sexos diferentes não dá de perceber tanto. 1 não dá de perceber tanto. Agora 3 já dá de perceber bastante a diferença de tratamento entre os filhos. E isso não é por maldade. Genética, herança psicológica e o relacionamento que esse filho tem para com o seu pai. Qualquer dúvida, pergunta no comentário. Estou aqui para contribuir. A paz do Senhor.